Boa noite, meus iluminados e minhas iluminadas, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Mais uma noite, mais um estudo, dando continuidade ao estudo do Pai Nosso, hoje, a quarta parte. Então, vamos começar? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O homem, ser complexo que é, constituído de corpo e alma, precisa de substâncias nutritivas que lhe sustentem o organismo e lhe forneçam energias para o trabalho, mas não prescinde de outras coisas mais transcendentes, ou seja, daquilo que favoreça o desenvolvimento de suas faculdades intelectuais e morais. Nos primórdios de sua evolução, carece de manter-se vivo. Desse modo, a conquista da subsistência material é a razão de ser de toda a sua luta, de todos os seus esforços. Posteriormente, entretanto, começa a sentir outras emoções e alimentar outros desejos. Eis que a simples conservação da vida já não o satisfaz. Uma sede de conhecimento exalta-lhe a mente, levando-o a pesquisar o como e o porquê dos fenômenos que ocorrem consigo e em seu derredor. Ao mesmo tempo que um ideal superior, a busca da beleza e da justiça, irrompe sob o impulso da lei de progresso, ele preside ao destino e passa a manifestar-se incontrolavelmente nos íntimos refolhos de sua alma. Esse pão que, na prece do Pai Nosso, Jesus ensina-nos a pedir ao Criador, não é, pois, apenas o alimento destinado à subsistência de nosso corpo físico, mas tudo quanto seja indispensável ao crescimento e perfectibilidade de nossa consciência espiritual, o que vale dizer a realização do reino dos céus dentro de nós. Devendo conhecer individualmente o que é bem para cultivá-lo, assim como as consequências do mal para evitá-lo, tendo igualmente de passar por toda espécie de experiências, provando alternativamente a alegria e a tristeza, a opulência e a miséria, a saúde e a enfermidade, o poder e a subordinação, porquanto só assim nos será possível formar um caráter reto e justo. Cumpre-nos aceitar de bom grado, com largueza de ânimo, o que a vida, como expressão da providência, nos reserve, visto que, em última análise, tudo, o sofrimento inclusive, concorre para que nos enriqueçamos em saber e moralidade e nos aproximemos cada vez mais daquele estado de varão perfeito, segundo o padrão do Cristo, a que se refere o apóstolo Paulo, que ele fala lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Assim, quando suceder que, apesar de nossa diligência e operosidade, não consigamos escapar à pobreza, aceitemo-la sem revolta, ou como uma prova a mais no processo de burilamento de nossas almas, convictos de que, sendo Deus infinitamente justo e bom, não nos imporia uma vida de privações se isso não fosse útil ao nosso adiantamento espiritual. Jamais invejemos aqueles que possuem em abundância,
que navegam na prosperidade, tampouco os amaldiçoemos se esquecem da lei da solidariedade, que deve unir todos os homens, como nos ensina o Evangelho. Curta é a experiência corporal e efêmeros os gozos que ela proporciona. Mas vale, portanto, sofrer resignadamente uma sorte madrasta na terra e depois experimentar grandes alegrias no mundo espiritual, do que levarmos aqui uma vida luxuosa, mas vazia de amor ao próximo e acordarmos depois no além, abrasados de remorsos. Por outro lado, quando a fortuna nos sorria, não nos esqueçamos de repartir pelo menos o supérfluo com aqueles que, impossibilitados de prover a própria subsistência pela velhice ou pela doença, vejam-se obrigados a estender a mão à caridade pública, tremendo de vergonha e de fome. Guardemo-nos ainda de, no ganho de nosso pão, avançarmos também no pão de outrem, que ao adquiri-lo por nós, não obremos com injustiça, de modo a termos em demasia, enquanto a outros falte o mínimo suficiente. Compenetremo-nos finalmente de que é legítimo e muito natural almejarmos para nós e os nossos entes queridos uma situação de conforto e bem-estar. Bom é, todavia, não olvidarmos aquela sábia resposta do Mestre dada ao tentador: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Quando a gente pede, na oração, o pão nosso de cada dia, Jesus não falou só das coisas materiais, meus irmãos? Até porque ele veio nos ensinar que nós busquemos o reino de Deus, que está dentro de nós, que não tem nada a ver com o mundo material, e sim com o mundo espiritual, para que a gente se prepare para esse mundo, e não para esse mundo aqui passageiro, onde nada prevalece, até porque quando a gente morre, a gente não leva nada daqui, a não ser quem nós fomos, o que nós burilamos em nós. Enquanto nós não entendermos isso, meus irmãos, nós não seremos felizes. E aí, quando Jesus é tentado, ele fala: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, que a gente possa buscar essas palavras, esses ensinamentos, para que nós possamos, meus irmãos, vivenciá-los verdadeiramente. Nós precisamos, sim, das coisas materiais, mas elas são efêmeras, elas são passageiras, e que nós possamos buscar o que realmente é eterno, que é a nossa vida espiritual. Então, que possamos ir em busca desse pão e que possamos compartilhar com todos aqueles que estiverem no nosso caminho do pão espiritual, do pão da vida, que é Jesus Cristo. Deixo aqui essa reflexão maravilhosa a todos vocês. Um bom estudo e até amanhã. Fiquem com Deus. Boa noite.